Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início ao painel reduzindo os custos de manutenção e aumentando os ganhos de produtividade no segmento de oil and gas pela galvanização. Nós temos aqui 4 painelistas. Vamos ler aqui o currículo. Alguns, o do Fragata já foi citado hoje, vamos falar de novo. O engenheiro Fragata, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é pesquisador da área de corrosão da Eletrobras, CEPEL, inspetor de revestimentos pela NEICE, instrutor do curso de inspetores de pintura no âmbito do convênio Abraco-Petrobras. É coautor do livro Proteção Anticorrosiva de Metais na Atmosfera da Iberoamérica, possui mais de 120 trabalhos publicados na área de revestimentos anticorrosivos, recebeu 6 prêmios por pesquisas realizadas em revestimentos anticorrosivos e a Retorta de Ouro em 99, homenagem do CRQ e do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Estado do Rio de Janeiro. Frank Goldwyn, mestre e doutor em Ciências de Engenharia de Materiais pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Tem o grau BS, com distinção, em Ciência dos Materiais e Engenharia da Universidade de Cornell, em Nova York. É diretor de Tecnologia e Desenvolvimento de Mercado da ISA, International Zinc Association, com sede em Durham. É líder internacional da Organização de Recursos de Zinco e vice-presidente executivo da ISRO e ISA. Marcelo Schultz, engenheiro eletricista, aqui na minha esquerda, pela Universidade Veiga de Almeida, com mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É consultor técnico na área de corrosão e proteção catódica do Departamento de Exploração e Produção da Petrobras. Trabalha na Petrobras há 27 anos. Doutora Zepir, doutora em Ciências, responsável pelo Laboratório de Corrosão e Proteção do Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos do IPT e professora convidada do curso de pós-graduação do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É autora de 4 livros e 222 trabalhos publicados. É diretora da Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, e representante oficial no Brasil do Conselho de Corrosão ICC, International Council Corrosion. Bom, temos aqui vários representantes da área de corrosão, como não poderia deixar de ser, num painel sobre manutenção, né? E um representante também da Petrobras, né? Nós vamos falar aqui sobre a área de óleo e gás, e um representante de uma associação diretamente ligada à área da galvanização de zinco. Então, nós temos aqui 15 minutos, por favor, vamos tentar manter o tempo, para a gente não ter problema do horário. E, após esses 15 minutos de cada um, a gente passa, então, às perguntas. Tá? Então, eu gostaria de seguir a sequência que está colocada aqui, mas eu queria só fugir um detalhezinho, porque aqui nessa sequência, a Zepir está por último, eu queria dar a palavra às primeiras damas, se for possível. Então, Zepir, por favor, podemos começar? E eu vou falar por que as camadas de tintas descascam. A ideia de ver por que as camadas descascam foi... Nós estávamos indo para um país da América do Sul. Eu estava lá na primeira fila no avião e o Fragata estava lá atrás. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu quero te propor um projeto. Vamos ver por que descascam. E aí ele falou algumas coisas que eu vou falar no decorrer da minha apresentação. Aí eu topei e a gente trabalhou quase por 6 anos. Né? Fizemos um projeto, uma tese de mestrado, e depois a gente continuou e agora estamos começando a publicar os trabalhos. Então, deixa eu ver se eu consegui. É esse? Isso. O zinco mais tinta, o sistema duplex, tem excelente desempenho, eu não vou nem discutir, é indiscutível. E que falhas ocorrem, né? Começa a ter um empolamento, depois um descascamento, também já foi falado aqui. Eu vou apresentar aqui uma fotografia que o Sidney, rapaz que trabalha comigo, me trouxe esta semana. Eu achei engraçado que foi... isso foi no interior de São Paulo, portanto, numa região não agressiva, e estava aí uma placa, né, escrito masculino, que é a entrada dos banheiros masculino,
e que estava descascando toda a camada de tinta. Não era um lugar agressivo, então não era a agressividade do meio que fez descascar. Bom, então é o seguinte, esse problema do descascamento da tinta é conhecido há muito tempo. E é uma coisa do processo em batelada. Eu falei que o pessoal estava comentando isso, por que a gente estava falando pouco aqui, ou as pessoas estavam falando pouco, sobre o zinco em processo contínuo, o hot dip galvanizing contínuo. Aí eu falei para ela, vou falar uma frase, e a frase está aqui. Você não encontra relatos de problemas sobre pintura em galvanizado em chapas de aço produzidas por processo contínuo. Não existe. Basta dizer que, nos últimos anos, a gente tem, a partir da década de 80, começou-se a produzir carros zincados e pintados, e, hoje em dia, eu não vejo um descascamento de carro nenhum, né? E quase todos eles são de zinco pintado. Então, existe uma recomendação que diz o seguinte, então nós vamos falar só do zinco batelado, porque o zinco eletrolítico, o zinco não é eletrolítico só, eu coloquei eletrolítico aqui, mas o zinco também, o hot dip galvanizing, o contínuo. O zinco eletrolítico foi introduzido na década de 80, depois foi substituído pelo galvanizado imersão a quente nos carros. Então, hoje, os carros são realmente por imersão a quente, né? Ou com tratamento térmico, que é o galvanil, ou sem tratamento térmico. Mas, voltando para o nosso mundo das bateladas, a recomendação é a seguinte, se você pintar o galvanizado, você não pode usar cromatização, não pode cromatizar. E alguns falam, não usa resfriamento em água, se bem que aqui só foi falado não cromatize. Se você pegar esse D6386, diz assim, você tem que evitar resfriamento em água e você tem que evitar a cromatização. E aí, se você for procurar uma revisão bibliográfica, olha que a gente fez uma revisão bibliográfica nesses 6 anos muito ampla. Você vai ver que o pessoal fala assim, se você usar cromatos, a superfície do seu zinco vai estar contaminado com cloretos, mas não diz de onde vêm esses cloretos. Outros autores dizem assim, olha, vai se formar por causa do fluxo que se usa no batelada, que é um cloreto de zinco e amônio, você vai ter a formação de um cloreto de zinco lá na superfície, e isso vai atrapalhar seu sistema duplex. Acontece que tem um livro do Biestech e o Weber, que isso é um livro antigo, chama Conversion Coatings, que eu acredito demais, o livro é maravilhoso, fora um monte de literatura, mas esse livro em particular, ele fala assim, você quer ter aderência no galvanizado, no zincado, você cromatize. Então, se você procurar, você vai encontrar um monte dizendo vai cromatizar, que você melhora a aderência. E se vocês pensarem no carro, não digo nos últimos anos, 5, 6 anos, que o cromato foi abolido, mas os carros são fosfatizados e são cromatizados. E a aderência é perfeita. Então, sempre que você fosfatiza, você cromatiza também. Você faz uma lavagem com cromato e você tem uma aderência perfeita. Aí a gente ficou assim, bom, já que nós vamos estudar o cloreto, vamos pensar também em colocar o porquê desse negócio do cromatizado. Aí a gente vai para frente, a gente concebeu um projeto, o projeto teve, eu acho que aconteceu alguma coisa, ou não está acontecendo nada, então tá bom. A gente pensou assim, bom, vamos estudar por que assim, a origem desses cloretos na superfície do zinco, e vamos verificar a influência do resfriamento em solução de cromato e apresentar recomendação para evitar ou mitigar a contaminação com cloreto ou, né, melhorar a pintura. Então, se a gente olhar o processo de galvanização por batelada, a gente, né, quando começou, puxa, nós temos duas fontes de contaminação, a decapagem com ácido clorídrico e a fluxagem com cloreto de zinco e amônio. Porque eu tenho 15 minutos, eu vou só falar que não eram essas as fontes. Depois de milhões de estudos que a gente fez, verificou que não são estas as fontes de contaminação da superfície. Depois eu tenho a zincagem, ou eu faço, então, resfriamento em água e resfriamento da solução de cromatos. Aí, o que acontece? Quando o pessoal põe o zinco no banho de zinco, esses aqui são os nossos corpos de prova, e você vai tirar o zinco, o pessoal costuma jogar um sal, cloreto de amônio, que diz que é para aumentar a fluidez, para que o zinco não fique grudado, formando pelotas, escorra e vai para o banho. Aquele fluxo que fica em cima do banho, que fica aquela borra, qualquer galvanizador vai com o rodinho e tira.
E na hora de tirar, ele não é esse cloreto que fica como borra que contamina. Esse daqui, que é o cloreto de amônio, ele encontra uma superfície de zinco de 430, 420 graus por aí. Ele se decompõe a 372 graus. Portanto, ele vai se decompor em amônia, em ácido clorídrico, ele vai subir, e tanto é que a gente está vendo. E vocês que trabalham com galvanização, vocês veem esse negócio subindo. Ele sobe, lá em cima ele vai encontrar uma superfície, uma atmosfera mais fria, vai se recombinar, vai voltar a formar o cloreto de amônio, e na forma de partículas vai descer. Vai descer aonde? Sobre tudo que você tem lá. E então também no banho de cromo e no banho na água que tem ali. Então, depois de a gente fez, para vocês terem uma ideia, 700 corpos de prova. Depois de muito, a gente verificou que o que estava contaminando não era, porque a gente colocava no cromato, tinha contaminação. Colocava na água, tinha contaminação. Não colocava, tinha contaminação. Aí a gente foi ver reduzindo a história, a gente começou a analisar o banho e tudo, a gente verificou que tem deposição de sal de cromo, tanto na atmosfera, como no banho de cromo, como no banho de água. Então, se você tem um galvanizador que não troca a água, muitas vezes, não troca a camada de cromo, muitas vezes, você vai ter uma contaminação muito maior do que o outro galvanizador. Uma outra coisa que a gente fez, o Fragado participou diretamente sobre isso, a gente espalhou corpos de prova em vários galvanizadores. Então, tinha aqueles de fundo de quintal, que eram mais contaminados, os outros eram menos contaminados. Aí, depois, a gente entendeu que aquele que troca mais a água de lavagem tinha menos, o que trocava menos tinha mais. A gente começou, então, a analisar os banhos, encontramos quase meia grama por litro de cloreto em alguns deles. Então, a introdução. E aí, eu tinha outra coisa. Bom, a contaminação era fato, e vinha do cloreto de amônio. O que a gente verificou também, começamos a analisar a superfície, o que tinha sobre galvanizado eram clusters, eram pedaços de simancoleíta, que é um cloreto básico de zinco insolúvel. Bom, insolúvel significa... Aí a gente começa a entender tudo que está escrito na literatura depois disso. Insolúvel significa não adianta lavar. Então, os trabalhos que a gente tinha, não adiantava lavar. Então, assim, os trabalhos que a gente via na literatura sobre a contaminação de cloreto para o aço carbono, eram, do trabalho do Morcílio e colaboradores, eram sais solúveis. Então, o cara falava assim, olha, para você tirar a contaminação com cloreto, você lava. A gente lavava com hidrojateamento, o cloreto a gente não conseguia tirar direito. Então, no galvanizado, que tem esses clusters, você não consegue só lavar, tem que esfregar. Por isso que o jateamento dá certo, o lixamento dá certo, tudo que tiver, também se fizer isso aqui assim, ela sai, entendeu? Então, eu vou dar só aqui alguns, né? A gente, falei para vocês que nós fizemos 6 anos de projeto, deu pano para manga. Aqui são só, eu vou dar rapidamente 4 exemplos, são vários lotes que nós fizemos. O lote 1 a gente jogou o sal e cromatizou num banho de cromatizado recém-preparado. Né? Deu 0,11% de cromo na superfície. O lote 2 a gente fez sem sal, sem cromatização, um banho novo, e não deu nada, quer dizer, sem cromatização. A gente tirou correndo as peças de lá, porque a gente deixou também em alguns lotes, a gente fez essa segundo lote e deixou uma parte das amostras lá. Depois de uma semana, a gente foi recolher, tinha cloreto adoidado em cima, porque aquele cloreto descia e depositava sobre a superfície. O lote 3, a gente colocou com um banho bastante utilizado, tinha 0,23, e quanto mais velho o banho de cromo, dá mais cromo, também descobrimos isso. E o lote 4, quer dizer, ou seja, nós tínhamos vários lotes, não interessa quanto, mas não vamos decorar também quando a gente vai mais adiante. Determinamos aí o teor de cloretos, e começamos a fazer o pré-tratamento. Então, o lote 1 estava com 5,6% de cloreto, gramas por metro quadrado de cloreto, aliás, desculpe, microgramas por centímetro quadrado. A gente tem toda uma metodologia de determinar esse cloreto, desengraxamos com um desengraxante alcalino, jateamos com água a pressão elevada. Nesse daqui, a gente não usou hidrojateamento, mas a gente usou um jato elevado. Mas fizemos com hidrojateamento também alguns ensaios, não tira todo o cloreto. Fizemos lixamento mecânico, o teor de cloreto começava a cair muito, e ação mecânica com aquela Scott-Brite, né? Tira tudo.
os tratamentos mecânicos foram os mais eficientes. Agora, rapidamente mostrando os resultados, a gente colocou todos os lotes. O branco é aquele, então, que a gente tirou, o lote 1 branco, desengraxado, o jateado com água, o lixamento e o último é o Scott Brite. Depois de 1.344 horas de ensaio, você vê que a aderência, no começo, ela mostra que tem aderência. O que acontece é que a água penetra e vai reagir com o cloreto lá embaixo. Quer dizer, no começo está tudo com aderência X0, X0, Y1. Nós fizemos aderência, aquele também de puxar, aquele de pull-off. Fizemos aderência com impacto de Petri, mas eu estou apresentando mais 15 minutos, é muito pouco tempo. E aí, desse lado, você vê o branco, depois que você fez 1.344 horas, perdeu totalmente a aderência, o desengraxado perdeu, o jateado não conseguiu melhorar, jateado com água, tudo que teve lixamento, ou seja, alguma coisa tirou. É o lote 1, eu vou passar rapidamente, o lote 2, o lote 3, o lote 4 e o lote 5, ou seja, não interessava o nível de contaminação. Você usa qualquer coisa que lixa, tira. Então, o que não dá aderência não é o cromato, porque, senão, o pessoal que ficava, esses livros antigos, falavam, cromatiza. Claro que a gente não vai mandar ninguém cromatizar, mesmo porque nós estamos com sustentabilidade, não vou colocar cromo hexavalente, mas o cromo hexavalente nunca foi vilão mas não pode, porque o pessoal está contaminado. E como é que você sabe que está contaminado? É para mesmo tirar. Então, não estou falando para você não tirar, é para tirar. Mas o que você tem que tirar é o cloreto. Então, você tem que tirar com algum tipo de esfregamento mecânico. Né? Os resultados experimentais do projeto não foram só com névoa salina, nós fizemos ensaios de imersão em água destilada, fizemos também ensaios em atmosfera natural, e todos eles deram a mesma resposta. Tudo que eu apresentei para aqueles 4 slides foi a mesma coisa. Então, a conclusão do nosso trabalho foi que o processo de imersão a quente, em bateladas, determina a contaminação do aço com galvanizado com sais insolúveis de cloreto, a simoncoleíta, em todos, a gente analisou acho que mais de 50 corpos de prova, todos eram por difração de raios-x da simoncoleíta. O uso de cloreto de amônio durante a retirada das peças do banho de zinco é a fonte de contaminação. O sal se decompõe, formando gás amônia e gás clorídrico. Esses recombinam-se na atmosfera, recuperando o sal que lhes deu origem, que, por sua vez, caem por gravidade, o que acaba contaminando o tanque de água e o tanque com solução de cromado usados no resfriamento das peças. A cromatização, por si só, não é a causa do mau desempenho do sistema dúplex. A contaminação com cloreto do banho de cromatização é a responsável pelas falhas dos sistemas dúplex. Ao contrário da contaminação com sais solúveis, a simoncoleíta não é retirado por lavagem, mesmo com água sob pressão. É necessário associar a lavagem com alguma ação mecânica. Então, era isso que eu queria dizer. Eu fiquei com medo dos 15 minutos aí e tentei me acelerar. Obrigada pela atenção. Encravado, ZP. Excelente. Bom, eu gostaria de retornar aqui à programação inicial, mas eu queria fazer aqui um comentário, porque houve uma mudança, vocês devem ter visto aí no programa inicial, houve uma troca, né, de um painelista, e o Eduardo Gomes, da Votorantim, que falaria, ele, em vez do Eduardo Gomes, que cedeu aqui a palavra aqui para o engenheiro Fragata, que, na palestra dele, ele começou falando justamente sobre o sistema duplex, e a gente viu que isso era uma coisa que estava, assim, todos querendo muito falar sobre isso, e a gente viu que isso era, assim, uma tendência no dia de hoje, né, nas discussões. Então, a gente solicitou que ele retornasse aqui à mesa para conseguir usar um pouco mais do tempo e falar sobre esse sistema que tinha ficado faltando, né? Então, eu queria passar a palavra para o engenheiro Fragata, por favor. Ok, Simone. Espero não ser chato, viu, pessoal? Bom, então... Vamos lá. Não, começar a lógica. Pessoal, então vamos dar sequência à
a coisa chamada sistema duplex, pintura de aço galvanizado. E eu tenho alguns detalhes interessantes para a gente falar sobre pintura de aço galvanizado, e aí estou falando, vejam bem que eu estou falando do setor elétrico, né, porque a minha palestra era galvanização e pintura no setor elétrico. Uma das coisas que eu sempre falo quando a gente vai pintar aço galvanizado, se você tem um conhecimento prévio das condições de exposição, conhecimento do microclima, das condições de agressividade, sempre que você prevê a pintura de aço galvanizado a curto e médio prazo, é importante sempre que possível pintar o galvanizado antes. Por quê? Você vai ter condições de preparação de superfície melhores. Ah, mas na hora de montar vai estragar. Não, na hora de montar você vai montar com cuidado, vai transportar com cuidado, porque quando você estaciona o seu carro na garagem, você estaciona com cuidado. Então, peça pintada tem que ser tratada com cuidado. Não pensa que é pegar as peças que saem da estufa, às vezes na tinta em pó, e pegar e jogar. Tem que tratar com cuidado. Leva as peças com cuidado, monta e depois faz o retoque na pintura. Você evita a contaminação da superfície e faz a preparação de superfície, a aplicação de tintas com muito mais eficiência. Esta é uma recomendação sempre que é possível, né? Claro que às vezes isso não pode ser. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Olha, imagina uma torre dessa de 110 metros de altura. O cara foi fazer tratamento de superfície. Olha os caras lá em cima onde eles estão, olha lá. Olha as condições para ele fazer um tratamento mecânico, foi mandado fazer tratamento mecânico. Tu acha que ele vai fazer tratamento mecânico bem? Tem perfil ali que ele tem que virar de cabeça para baixo para fazer o tal do ST3. Aí o que vai acontecer? Ele não consegue fazer direito, aplica a pintura, e daí a 8 meses acontece o quê? Cheio de perfis com corrosão prematura em 8 meses, pergunta se isso foi tratado. Claro que não. Porque o cara faz milagre? Não tem que fazer, então pinta antes. Né? Isso é uma recomendação sempre que possível. Tu acha que esse cara tratou a superfície? Esses foram perfis que eu tirei lá da torre. Ele lambuzou a estrutura e depois de 8 meses aconteceu isso. E recebeu o dinheiro dele. Certo? Bom, olha lá os caras trabalhando. Vê se é possível o cara fazer um tratamento de superfície bom. Se vai pintar a curto e médio prazo, pinta antes. Olha aí. Depois essas estruturas vão ter que ser pintadas. Tudo bem, mas aqui tem 36 anos, quase 40 anos. Isso já não vale a pena. É que o cara vai fazer um esforço de pintar. Mas aqui já tem 36 anos ali. Tá certo que agora as condições para ele pintar vai ser complexas. O cara tem que fazer curso de tudo. Né? Então, esse processo é muito interessante sempre que possível. Né? Bom, olha aqui, essa torre, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Quem conhece Rio Grande é aquela torre que leva a energia de Rio Grande para São José do Norte. Elas foram pintadas antes, você vê que nem os cabos condutores ainda estão no lugar. Ela foi pintada antes e foi com muito sucesso. Entendeu? Essa foi uma recomendação, um caso bem sucedido. Quando a gente vai pintar aço galvanizado, nós temos que tomar algumas precauções. Primeiro, saber se o aço galvanizado é novo ou envelhecido. Esse conceito de aço galvanizado novo ou envelhecido é recente, porque antigamente todo mundo entendia aço galvanizado como qualquer aço galvanizado. Então, esse conceito já é um pouco mais recente. E o galvanizado, quando está envelhecido, ele pode se encontrar em diferentes estágios de oxidação. É outro ponto importante. Não é? Bom, o aço galvanizado, quando ele está novo, a gente considera que está com aquele brilho ainda metálico, ainda não tem aquela oxidação branca acentuada, não é? Então a gente considera ele como branco. Isso aí foi até a cortesia da Mangus, que mandou uma chapa para mim semana passada, e eu até fotografei para trazer para cá. O galvanizado envelhecido, como eu disse, pode se encontrar em vários estágios. Por exemplo, como esse, já está só perdeu o brilho, mas o zinco continua lá, está só com aquela oxidação branca natural, pode estar um pouco mais com a oxidação mais acentuada, ou também pode estar já com esses pontos de corrosão na superfície, meio alaranjados, tendendo a um vermelho mais escuro. Né? Pode também se encontrar nessa condição. Okay? Então, existem diferentes estágios de aço galvanizado envelhecido. Bom, o aço galvanizado, quando ele está novo, tem um detalhe, ele é liso superficialmente, não é? Não tem perfil nenhum, não tem rugosidade nenhuma. Vejo lá que não tem rugosidade alguma. Aí as pessoas dizem, isso é ruim para aderência. Então, todo mundo no passado acreditava que o descascamento em galvanizado é porque o galvanizado era liso. Essa é a terminologia que se usava. Claro que é sim, é um fator, mas não é o único. Não é? Então, você tem muitos casos aí que a falta de uma rugosidade gera isso aí. Você aplica a tinta e não tem aderência. Isso é um fator. Tanto que o meu amigo Heron, aquele meu guru lá, ele manda essas fotos e diz, professor, não deu aderência. Aí eu fiz um jato abrasivo ligeiro e a aderência ficou legal. Entendeu? Então, a aderência é importante. Está aqui, ó, como eu disse, eu fui no Engenhão outro dia ver o jogo do Botafogo. Botafogo 2, Atlético de Curitiba lá 0. Né? Atlético Paranaense 0. Eu estava sentado lá com a minha camisa do Botafogo e estava vendo meus colegas botafoguenses na frente. Onde a gente senta tem ali ó, aqueles corrimãos de aço galvanizado. Os caras aplicaram uma demão sozinha de uma tinta altamente dura, quer dizer, uma coesão altíssima, sem tratamento, sem uma tinta de aderência, sem nada, uma demão única. Está tudo descascado, olha lá, mais de pertinho em outros lugares, olha lá. Isso é uma obra pública, pô. Então, o que eu falo? Desprezaram a pintura.
As pessoas não levam a pintura da aço galvanizado a sério. Quando eu falei que o que fazer para pintar aço galvanizado bem é respeitar a pintura, as pessoas não respeitam. Não, já tem o zinco, bota um demão lá só para colorir, mais nada. Aí descasca, não é? Olha aí essa mão aí é minha, sabe? Essa mão aqui é minha. É porque tinha um pedaço de uma fita crepe lá enrolada no tubo, e eu falei, vou desenrolar esse troço. Aí quando eu comecei a desenrolar, começou a sair tinta. Eu falei, legal, eu falei, um torcedor, fotografa aí. Essa mão é minha, né? Essa daqui é a mão esquerda. Aí pergunta, tá bem, é a falta de rugosidade que gera o descascamento Aqui, estou igual aquele outro. Aqui. Então, é só a falta de rugosidade que é capaz de gerar o descascamento da pintura? Não. O que acontece é o seguinte, pessoal, se a gente pegar aço galvanizado e colocar um tubo lá de PVC, botar água destilada, e botar água salgada, e pegar uma chapa de aço, você vai ver que depois de 30 dias, que isso vai acontecer? No aço galvanizado, a água, depois de 30 dias, está com pH próximo de 9, 8,99. No aço carbono está em 6,8. O que tira para nós? Os produtos de corrosão do zinco são mais solúveis e geram meio alcalino. Aí o que acontece? Os caras vão pintar, não, pinta com esmalte sintético. O esmalte sintético tem ácidos graxos na resina, que são óleos vegetais. O meio alcalino, o cara já bota uma demão de tinta, a camada fina, a umidade permeia, forma meio alcalino, saponifica os óleos vegetais, sai fora. Isso acontece em qualquer lugar. Outro dia eu estava lá em Maceió, e aí eu estava andando na rua, não tinha nada para fazer, eu vi esses postes aí, né? Aí tinha um anúncio muito legal ali, recupere seu amor, não sei o quê, carta de tarô. Aí como eu estava meio na pior, eu falei, porra, vou tentar, que eu tinha perdido a namorada, né? Ela me deixou, porra. Né, doutora Gilda? Aí, o que acontece? Olhei para cima, olha como é que estava o poste. Olha que figura bonita, né? Né? Uma foto muito bonita. Esmalte sintético direto sem aço galvanizado. As pessoas pintam, porque bota esmalte sintético, já tem o zinco, mas eis que vocês veem que o zinco já está corroendo bastante. Então, selecionar a tinta errada é pênalti. Outra coisa importante é a espessura do revestimento. Tem que se colocar uma espessura que garanta a maior impermeabilidade possível para a água não penetrar, porque se penetrar, o zinco oxida, interfere na interface e sai, descasca. Não é? A qualidade das tintas, outro fator importante. Né? A gente quando fala assim, aplica tal tinta, epóxi de cianato, por exemplo, nem todo epóxi de cianato é bom, nem todo epóxi de cianato dá o mesmo resultado. Então, a qualidade das tintas tem que ser determinada. A espessura de cada camada de tinta é importante, não basta a espessura final. Outro dia eu estava com meu amigo Mariano fazendo uma inspeção, está ele ali, ó, tanto que ele está lá encostadinho, aquele de capacete azul, e nós vimos uma torre que a pintura estava perfeita, apenas a tinta de acabamento descascando da tinta de fundo. Por quê? O cara botou uma demãozinha de tinta de acabamento poliuretano, uma demão de 20 micrômetros, a radiação bate, o revestimento fica rígido, solta depois. Então, você vê uma pintura perfeita, eles só vão recompor a tinta de acabamento. Por quê? Um erro de especificação. Quer baratear as coisas, você bota uma demão só de tinta com espessura baixa para baratear. Não é? Então, pintar tem toda uma tecnologia, uma complexidade. Outra coisa importante, foi isso que a doutora Zebi falou agora, é a contaminação do substrato de aço galvanizado quando ele está novo. E nós tivemos o prazer, quer dizer, eu tive uma decepção muito grande e depois um prazer muito grande, né? Foi o seguinte, aqui, esse trabalho que a doutora Zebi fez, nasceu de uma experiência nossa na Rede Pátina, que deu origem a esse livro aqui, que nós somos coautores dele. Eu era responsável por um grupo de trabalho que estudava esquemas de pintura convencionais. E pinturas convencionais, o resultado tem que sair esperado, porque a gente é convencional. O que aconteceu? Eu usei um esquema para aço galvanizado que sempre funcionou. No projeto Pátina Internacional, o desgraçado não funcionou. Deu um desastre total, corrosão embaixo, enfim, foi uma calamidade. Eu fiquei com a cara grande, fiquei decepcionado. Em menos de 1 ano, 2 anos, acho que 1 ano e meio, já está tudo em todos os lugares. Os nossos outros coordenadores falavam, o esquema falhou, está empolado, dá corrosão. Eu falei, cara, e agora, o que é que eu vou falar? Aí sobrou umas placas lá no meu laboratório que eu tinha usado, né? Aí essas placas, né? Olha só como é que ficou meus corpos de prova. Ficou tudo assim, em todos os lugares. Então, tem laboratório, como industrial em Cubatão, Marinha, lá em Portugal. Em qualquer lugar que foi exposto, deu problema. Aí, as placas que eu tinha no meu laboratório, eu peguei o que sobrou e olhei. Elas estavam limpinhas. Se eu olhava para desgraçar, estava limpinha. Aí, nós levamos a microscopia ótica, começamos a ver algumas manchas, né, um pouco mais detalhado, e começamos a mapear lá com lápis. Essas manchas fomos circulando, aumentando, e depois aumentamos mais um pouco, e tinha... Com um aumento maior, tínhamos essas ilhas aí, que a Zelita estava falando, essas ilhas aí, que elas não são visíveis a olho nu, né? Aí eu fiz uma análise de dispersão de energia bem em cima
bem em cima desse pontinho ali, ó, ali, naquela ponta. Aí, o que a gente achou na dispersão de energia? Cloro pra caramba, muito cloro. Eu falei, porra, morreu o assunto. Eu, em laboratório, tratei tudo bonito, manipulei tudo com cuidado, e tinha aproximadamente 3 a 7 microgramas por centímetro quadrado de cloreto. Eu falei, de onde veio esse cloreto? Eu manipulei tudo legal, só tinha uma fonte, amigo, a galvanização. E aí eu fiz algumas experiências usando, digamos assim, tratamentos com lavagem com água mais esfregando, e aí a Zebi tem razão, foi onde deu o resultado melhor, só lavando não funcionava. Eu falei, graças a Deus, eu descobri que foi o cloreto que veio da galvanização. Não sei aonde. Aí a doutora Zebi, então, fez aí uma série de trabalhos, e agora já se sabe tudo sobre essa parte de pintura de aço galvanizado, né? Então eu pude saber, caramba, quantos problemas aconteceram no passado, e a gente ficava achando que era tinta, que era não sei o que lá, né? Olha, tudo aí, ó, tudo igualzinho, né? Todas as imagens. Então isso serviu para a gente, digamos, se certificar bastante disso. Olha, meu amigo Heron também mandou. Então, quantos problemas aconteceram devido à contaminação de cloreto e nunca ninguém falou nada disso? Então, acho que o grande mérito nosso foi exatamente esse, né? Então, hoje, já temos, tudo que você vê em vermelho aí são os congressos e as revistas em que o grupo da doutora Zebeira aí, com grande propriedade, ela teve, me deu esse privilégio de participar, botou meu nome lá, né, porque eu não trabalhei muito, mas olha quantos trabalhos já foram gerados daí, né? Quantos trabalhos já foram gerados, que estão servindo, inclusive esse último aí, que foi apresentado agora na Journal of Cold Technology, um trabalho espetacular, que vale a pena vocês lerem, né? E o que eu digo sempre, um resultado negativo, ele pode ser tão importante quanto um positivo, né? E se eu tivesse escondido aquele resultado, se eu não fosse investigar, porque tem gente que faz isso, deixa para lá, não publico. Não, nós fomos a fundo e viemos a saber por que falha a pintura em galvanizado, né? Bom, galvanizado envelhecido, pessoal, quando ele está envelhecido é mais fácil pintar? Só que por quê? Porque a superfície já fica mais rugosa. Só que a gente tem que tomar cuidado do seguinte, se você não eliminar sais, dá isso aí, ó. Outro dia, a minha amiga Tatiane Meirelles, que fez o curso comigo, estava lá em Singapura, falou, professor, pintamos aço galvanizado envelhecido em 6 meses, olha como é que deu. Eu falei, onde estava? Está aqui perto do mar. Não tiraram o cloreto. Isso é fatal. Aço galvanizado, amigo, é fatal você ter contaminante na superfície, não é? Bom, deixa eu passar aqui. Então, pessoal, é o seguinte, quando o aço galvanizado está novo, a gente tem que tomar algumas providências, não é? A gente tem que gerar alguma condição que crie rugosidade ou que crie mecanismo de aderência. E para aço galvanizado novo, nós temos aí o jateamento abrasivo ligeiro, a fosfatização, o lixamento enérgico e primers reativos, aqueles primers que vão reagir com o zinco quimicamente. Bom, cada um tem a sua particularidade, daqui a pouco a gente fala rapidamente sobre isso, e temos aí vários esquemas de pintura para cada sistema desses. O que é importante, e o sistema de pintura tem que ser sempre especificado em função da agressividade do meio, né? Bom, também temos pintura a pó, que é excelente para aço galvanizado novo, quando se faz um tratamento com fosfatização, funciona maravilhosamente bem, um sistema de 2 camadas, tinta de fundo epóxi e acabamento em poliéster, não é? O aço galvanizado envelhecido, hoje no setor elétrico, deixa eu passar em frente aqui, nós estamos usando um sistema que já há mais de 25 anos tem dado um resultado espetacular, que é remover os contaminantes salinos, os produtos de corrosão branca e usar tinta epóxi mastica alumínio, e depois com 2 demãos de poliuretano, ou 2 de fundo epóxi mastica alumínio, 2 de poliuretano, está funcionando maravilhosamente bem, a gente não troca por enquanto esse sistema, porque está dando muito certo. Agora, é o que eu sempre digo, a preparação da superfície, retirar sais solúveis da superfície, é fatal, isso é vital para qualquer esquema de pintura. Então, hoje, por exemplo, o jateamento abrasivo ligeiro é um tratamento muito legal? Por quê? Porque você consegue dar uma rugosidade na superfície, esse jateamento tem que ser feito por um profissional, não pode ser por um mela-ferro, por um cara que não entende. Tem que ser um abrasivo selecionado, especial, quer dizer, especial que eu falo, um abrasivo não metálico de preferência, baixa granulometria, baixa pressão de ar, o bico inclinado, só para dar aquela quebra de brilho no galvanizado. Tem que ser profissional bom. O lixamento manual, eu sempre falo, é bom, mas tem que ser bem feito, pessoal, senão deixa muita falha. E lixamento manual, a tendência do ser humano é sempre relaxar. Se tu não olhar, ficar olhando ele, vai relaxar. E aí o risco é você deixar falhando no lixamento manual, mas funciona. A fosfatização, que é aquele tratamento de conversão de superfície, funciona maravilhosamente bem e é espetacular. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte, fosfatização, amigo, faz bem feito, se fizer mal feito, é uma desgraça. Quando as pessoas ligam para mim no telefone e falam, eu quero fazer uma fosfatização, como é que eu faço? Eu falei, não sei, pergunta lá na GM, na Fiat, na Brastemp, pergunta, vê como é que eles fazem e faz igual. Né? Olha aqui, isso é tratamento químico mal feito, ó, tá vendo? Vê que esses radiadores não chegaram a sair da caixa, dentro da caixa, ó, explodiu a tinta. Esse é tratamento químico que deixou resíduo lá no processo.
Olha quantos radiadores a gente tem com problemas aí, ó. Tudo problema de tratamento químico que ficaram resíduos na superfície. Então, o tratamento químico é bom, mal feito, já sabe como é que é, né? Muito bem, pessoal. Então, é o seguinte, uma especificação técnica bem produzida também é importante para qualquer esquema de pintura. Definir bem as tintas, definir as etapas de trabalho, isso é tudo muito importante, né? A gente não pode esquecer disso, que pintura é uma técnica complexa, não é simples mela-ferro da vida. Muito bem, o que eu falo sempre, na opinião do F2 é o Fernando Fragata, o setor elétrico agradece ao Santo Azic, eu já inventei o Santo Azic, que esse para nós é fora de série, né? Então, falar do aço galvanizado é perda de tempo, que já falamos muito hoje, é um sistema que tem funcionado, o sistema duplex também, né? Agora, uma coisa importante, pessoal, apesar do grande avanço que a gente vê na área de corrosão, dá 3 minutos, eu acho que eu tenho crédito, pô. Né? Depois o Schultz, ele vai falar menos, já combinei com ele, viu, Schultz, você fala menos 5, é só para acabar aqui. Então, apesar do grande avanço que a gente tem no ensino da corrosão, a gente repara que aqueles problemas de projeto, a gente tem que começar a forçar a barra em cima, rapaz. Apesar que a gente achar que nós aqui somos um grupo seleto, mas a gente já tem que forçar o ensino da corrosão para eliminar frestas, não deixar a água ficar caindo lá para dentro. Essas coisinhas ainda ajuda muito a fazer com que o galvanizado dure mais. E que nenhuma técnica de proteção é eterna. Todas precisam de manutenção. Isso é o recado que eu dou, manutenção, eu brigo com isso, bicho. As empresas têm que saber que a manutenção é vital, né? Mas não é fim não, sabe o que é? É que, terminando, eu espero ter passado agora um tostão de conhecimento para vocês. Agora completou, eu tinha passado meio tostão, agora é um tostão inteiro. Se eu passei, bicho, eu estou feliz da vida, né? E a gente sabe, a gente agradece as pessoas que ajudaram, o IPT, Eletrobras, Chesf, Eletrosul, Mangos, BB Bosch, que sempre me tratam com muito carinho quando eu ligo para lá, né? E a gente sempre faz uma palestra, para que não seja do tipo espada. A palestra do tipo espada é aquela que é uma palestra longa e chata, né? A gente sempre procura fazer aquela palestra do tipo biquíni. Curta, mas cobre o essencial, não é isso? Né? Então, esse é o grande recado, e a frase não é minha. A frase sempre é dessa figura que a gente ama tanto, né, que é o professor Vicente Gentil. Então, que sempre tinha essa forma bonita de terminar suas palestras, né? Feito isso, pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigada, Fragata. E obrigada, Eduardo Gomes, por ter permitido ele passar, então, agora o tostão do conhecimento que tinha ficado faltando. Obrigada a você. Vamos passar agora ao Dr. Frank Goodwin, por favor. Okay, I apologize. I'm going to speak to you in English. I will try to continue the excitement about the painting of galvanized steel. So this is specifically about oil and gas, but of course the painting of the galvanized for this application is very important. The selector. So in the oil and gas industry, the downtime, the stopping of the process is extremely expensive. So we must manage the corrosion protection and be sure that we have the maximum possible use of the process unit. For example, we have a picture here of the Paulina refinery, the largest in Brazil. If we are needing to stop this for a short time for maintenance, for corrosion, it is a very expensive situation. And of course, the safety and environmental issues are very important too. So to have the prediction of the performance is very important. And before it was said about the difficulty of actually doing the maintenance in service. In theory, you can do it. In practice, it can present many problems. And we show here a picture of a Petrobras deep water drilling platform. And both of the speakers before were talking about the chloride contamination of the surface. And when you are offshore like this, of course, the contamination of the surface by chloride can be very difficult, if not impossible, to reduce to the level that we have, for example, in the NACE standard for cleaning of the steel before painting. Much of the construction of these platforms can be done in the shipyard
for example, if you have a sheltered area like Guanabara Bay where you can build these, but still you have the chloride there. And so to maximize the performance, it should really be done in the factory before bringing to the site. But still, when you assemble these, you must put them together. The joints must be welded, for example, and then you have to give the same corrosion protection for the joints that are welded as you have for the rest of it, if you want to have a good life, and that can really be a very difficult situation. So we have our relationship between service life and the atmosphere for galvanized, and usually when we are speaking about oil and gas, we are talking about C4, which is industrial, or C5, which is severe. And really, for this kind of application for oil and gas, we are talking about C5 plus. It is a more severe, and we can talk about C5 plus in a few minutes. So this is just for the coating by itself. We know that the galvanized coating is very resistant to damage. It is a metallic coating, and so it can be transported and taken to the site, and we don't have too much problem about damage like we do with the paint. Also, the edges of the steel are having a higher thickness because of the hot dipping process. With paint, it is usually thinner at the edges because of the way the paint is applied. So this is a big advantage for zinc, is to have the thick edges instead of thin coating on the edges. Now this is the ISO again, and this tells you what to expect from the metallic zinc coating. If you look and you think about C5, it tells you with a 100 micron coating, the most we can expect is between 12 and 25 years. If we have a 55 micron coating, that's really quite thin for general galvanizing. It's less years for C5. So when we think about the offshore C5 plus, then you are, in this case, less than the expected life of the offshore structure. It can be okay. It is suitable for the onshore, the oil refineries. This kind of life can be okay. But really, when we look at the painted steel against hot-dip galvanized steel, this has been also talked about earlier today, the need for maintenance of the painted steel every few years. With the hot-dip galvanized steel, you can go many years before the maintenance is allowed in the appropriate service environment, of course. So this need to maintain the painted structure means that it can be a liability. As we've seen before, you can have the failure of the structure and people are hurt or worse. And in the case of the hot-dip galvanized steel, with the right selection, you can have many years of good service. The main point, of course, is to select the correct corrosion protection system. So we know we've talked about duplex coatings, and you can have a very good substrate for painting with the paint. It can give the barrier protection and also for aesthetics and color in the less severe applications too. We know that the duplex system works because the corrosion of zinc is much less massive. When you have corrosion of zinc, the volume of corrosion is very small compared to the red rust of iron, and so the failure of the paint in the case of the breaking of the paint is much less if the zinc is there. And also the corrosion products of the zinc tend to close off any porosity in the paint on top of it, and this also helps the life of the paint. So this was also mentioned before about the synergistic effect, that you can have the life of the zinc and the life of the paint actually being more when they are used together. And the synergistic factors, the multiplier that you have, is shown in the bottom of the slide. In an aggressive environment, it can be up to 2 times what we expect from the paint or the galvanized by itself, because of the protection of the paint
by the zinc, and eventually vice versa. So the main job of the zinc with painted duplex coatings is to protect the paint after the paint has failed. So the cracking or the damage of the paint can happen, and then the zinc is still protecting it because of what we said about the low corrosion of zinc and protecting from the peeling further of the paint. So if we look at the synergistic effect, again, you have the typical life. And here on the right side, we have the 85 microns of zinc. This is less than what we have seen in some slides before, where we talked about 100 microns or more. And then if you look at the right column, the duplex system, the expected life in the high corrosive environments, 18 to 37 years, can be possible with a duplex coating. But of course, referring to our past speakers, this must be applied correctly. You cannot have a poor preparation, or this is not meaningful. It must be done very correctly. And much of this, I'm sorry, Phil Rerig could not be here from the American Galvanizers Association, because the AGA has made this design guide, and it includes much of the information about the application of the paint for these duplex systems. You can find it on their website. And this is a very complicated slide, but this is the ISO specification for the different paints. Mr. Roberto gave one example in his presentation before with the different paints that he had. Here you see the polyvinyl chloride, the acrylic, the epoxy, and the polyurethane paints for the primers. And for the binders or top coats, you see the polyvinyl chloride, the acrylic, the epoxy, and the polyurethane top coats. It was said before, you never use an alkyd paint, and so of course you don't see it in this specification. But it shows here the different thicknesses and the different combinations of the primers and the top coats according to the ISO specification. And also here you see the C5 Plus on the right side. You have C5I, which is the industrial, and the C5M, which is the marine, and the expected lives, again, properly prepared if you are using the different systems and the different thicknesses of paint. So this is our guide according to the ISO specification. And as it says, these are only examples, and we have seen also today another example of something that performs very well. So just to give some examples of where we find the use of galvanized steel in petrochemical plants, according to the severity, these can be either only metallic coatings of zinc, or they can be duplex according to the expected environments. So there are many applications where we see the possibilities and the actual use already in many places of the galvanized steel applications. This is the first slide. And also we have the second slide with other applications that are shown. So it is very much possible to use these if they are correctly specified and correctly coated. And that's slide 3, so we have to move further along. Just to give some examples, and these are all from onshore petrochemical plants, oil refineries, chemical refineries, and so forth. So this is one in Cape Town. It is by the sea, of course, in Cape Town, and this is a C4 severity. The galvanized steel cable ladders and trays after 25 years are still showing more than the 55 microns that was specified. So it means, of course, it was put with a heavier coating. This shows in South Australia, another one near the sea in this tropical marine environment. The pipe racks are a very important part of the storage facility, both with oil and chemicals. So 800 tons of galvanized steel were used only in the pipe racks, and they also did the compressor house this way. This shows another one in Victoria, but this is more toward Melbourne, Australia, a more temperate climate. And it was first built in 1954,
and over the years, it was changed to hot-dip galvanized. Now, it's a very curious thing. If you look in the bottom right, the galvanized sheet covering the insulated pipes, if you look at the bottom of the structure, that support of these is not galvanized. If you can see that is very red on the bottom, it was not galvanized, and then the rest of the structure is galvanized. So eventually, of course, they want to replace that too. And this is a catalytic cracking unit, also showing 15 years no maintenance in this situation with hot-dip galvanized steel. And another 30 years of life is shown to be possible, which means 70 microns of zinc is remaining. And this is in Taiwan, in the Formosa Plastics plant. It is by the sea on the west coast of Taiwan, which is a very severe environment. This gets all the weather from the typhoons and the other severe weather, so it is much more than ISO C5, and it is a complete industrial complex that used 300,000 tons of galvanized steel, a very big plant with so many tons of the refinery, of the port, the cogeneration plant for electricity. It's a huge installation with a very severe climate in this case. Another in Australia, in Adelaide, we have also one for fuel, high-octane fuel, 130 tons of galv, and also a refinery near Brisbane, up in the tropical area on the northeast coast, that has all hot-dip galvanized there. And this is another industrial site showing the possibility for galvanized steel here as well in Brisbane. So we see galvanized steel being used because it allows for good scheduling, because you know the work can be delivered without damage and assembled. The quality, of course, it's important that it's done well, that ties well with the project controls. The risk reduction can be good, and the benefits during operation, of course, having no maintenance if you have the correct specification of the coatings. And I've tried to give you today some ideas about the different expected lives of the duplex coatings with galvanized, but as was said by the two speakers before, the preparation of these steels for painting is extremely important and is the most critical thing to assure the success of the project. So thank you very much. Bom, indo mais ainda agora para a área de óleo e gás, então nós temos aqui o engenheiro Marcelo Schultz, que vai poder falar e trabalha na Petrobras, então está diretamente vinculado à área. Boa tarde. Eu trouxe uma apresentação que mistura um pouco informações institucionais da companhia e um pouquinho de corrosão, sem muitas fotos. Eu não tenho autorização para mostrar fotos. É claro que a Petrobras tem problemas de corrosão, sim, mas é um pouco mais textual na área de corrosão. Bom, eu trabalho na Petrobras há 27 anos. Hoje eu estou no Departamento de Exploração e Produção, na Engenharia de Manutenção e Inspeção. Trabalhei no Refino há muito tempo e hoje estou nessa área. Bom, o crescimento dos desafios da Petrobras até 2020, né? É uma companhia que vem crescendo bastante. Não, eu estou ligando e desligando, desculpa. Apertei o botão errado. Bom, um pouco da organização da companhia. A companhia está dividida em diversos departamentos. Eu estou hoje no Departamento de Exploração e Produção, onde tem as unidades do Norte, Nordeste, Sul-Sudeste, Sul-Sudeste sendo a principal área de produção, de exploração de petróleo, né? Tem a área de refino, muito importante também na área de negócios da companhia, as refinarias distribuídas pelos estados do país, e o Centro de Pesquisa da Petrobras no Departamento de Serviços, que trabalha junto com a área de refino, a área de exploração e produção, um órgão importante da companhia que nos dá apoio em todas as áreas de pesquisa e desenvolvimento. Bom, a Petrobras, qual é a posição da Petrobras hoje no mercado, né, nacional e mundial? Hoje, considerando as reservas provadas, a companhia está em 6º lugar, abaixo da ExxonMobil, PetroChina, BP, Lobo Oil e Roy Dutch Shell. Considerando produção, milhões de barris de óleo equivalentes por dia, a Petrobras também se encontra na 6ª posição, né?
Razão reserva produção, a companhia já sobe na posição para 4º lugar, né, em reserva produção por anos. Né? E índice de reposição de reservas, ela é primeira, ou seja, ela que tem conseguido descobrir o maior número de reservas frente às demais companhias. Considerando o crescimento da companhia de óleo na área de óleo e gás, o crescimento médio da companhia nos últimos 5 anos, né, ela está em 3º lugar, abaixo da Lukoil e da PetroChina. É um desenvolvimento, um crescimento bastante significativo, e aqui embaixo no gráfico, de 2002 a 2010, vê-se um crescimento sustentado da companhia, ou seja, ela vem crescendo gradualmente, não teve nenhum pico e uma descendente, então mostra que a companhia ela vem trabalhando de forma bastante equilibrada, descobrindo, produzindo e mantendo seu crescimento bastante firme, né? Bom, o desenvolvimento de reservas provadas, né, e aí inclui-se agora o pré-sal, que todo mundo já sabe e já foi vinculado na imprensa, de 2001 a 2010, novamente um crescimento sustentado, mostrando que em 2010 a companhia cresceu 8%, ou seja, uma companhia que o mercado pode acreditar, investir, trabalhar com a companhia, porque é uma companhia que mostra seus resultados, é obrigada a mostrar, porque é uma companhia pública, né, e ela está aí no mercado há muito tempo, há mais de 50 anos. Bom, mostrando aqui as reservas provadas no Brasil, a evolução das reservas provadas, desde quando a companhia foi inaugurada, em 1953, até o ano de 2010, mostra aqui a evolução da produção nos campos terrestres, na linha marrom embaixo, onde hoje nós temos ainda a produção em campos terrestres no Nordeste brasileiro. Depois, iniciando a fase de águas rasas, em Garopo e Namorado, na Bacia de Campos. Depois, indo para águas mais profundas, em Marlim e Roncador. E águas profundas e ultraprofundas, onde hoje nós estamos aí, né, nos preparando para trabalhar no pré-sal brasileiro. Novamente, mostrando aí até 2010, 99 a 2010, a produção de óleo e gás, a produção só de óleo, ou seja, atingimos a autossustentabilidade na área de produção de óleo, e daí pretendemos ultrapassar e manter esse crescimento nos próximos anos. Se olharmos aí a exploração e produção no país, nós temos aí na costa brasileira as principais regiões produtoras. No Nordeste, nós temos uma produção ainda decrescente, mas estamos procurando recuperar essa produção para aumentar o nível de produção de óleo, onde temos muita água atualmente. Temos na região sudeste do Espírito Santo, Bacia de Campos e Bacia de Santos, a principal região produtora do país, né? E, temos na região de Urucu, uma região de produção, e algumas outras iniciativas ainda pouco relevantes comparado à produção na costa brasileira. Bom, para quem conhece a companhia ou quem está interessado em trabalhar com a companhia, né, a principal região produtora continua sendo a Bacia de Campos, onde nós temos aí a produção na Bacia de Campos, hoje alguma produção na Bacia de Santos, mas o principal mesmo ainda é a Bacia de Campos, né? Com todos esses campos de produção. Alguns ainda estão em fase de desenvolvimento, com novas plataformas sendo instaladas ainda na região de Marlim, Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga, Espadarte, ou seja, temos novas plataformas a serem instaladas para completarem as instalações de produção dessa região, e nesse meio tempo chegou o pré-sal, que vai acelerar um pouco mais o desenvolvimento da produção dessa região, associado à Bacia de Santos, mais à Bacia do Espírito Santo. Bom, para quem conhece uma instalação de produção de óleo e gás, hoje a Petrobras ela tem, né, além das sondas de perfuração, que nós temos que manter a integridade, as estruturas fixas, as antigas plataformas de petróleo que ainda estão em operação na Bacia de Campos, as grandes plataformas SS, né, que já são com um nível de produção, já são muito maiores, com nível de produção, de capacidade de produção de 100, 150, 180 mil barris de petróleo por dia, e os FPSOs, ou seja, são grandes estruturas marítimas afastadas a 100, 150, né, quilômetros da costa,
onde nós temos que pegar helicóptero e viajar 45 minutos a 1 hora para chegarmos a essa instalação. Ou seja, é uma instalação que está numa atividade de corrosão no nível marinho, né, que dificulta a logística de manutenção, ou seja, tudo que é feito no mar é muito mais difícil do que é feito na terra, né? Então, por isso, a gente tem grandes dificuldades e precisamos aumentar o nível de integridade das nossas instalações, porque, em número, elas estão crescendo muito, a expectativa para o pré-sal é um número muito maior. Bom, a Bacia de Campos ela começou em 74, hoje nós temos instalados, né, 40 sistemas de produção, sendo 15 semissubmersíveis, 22 FPSOs, são os navios com uma planta de separação e produção no convés, 2 FSOs e um FPU. 14 plataformas fixas em 40 campos de produção, com 4.050 quilômetros de dutos submarinos. É uma instalação, vocês veem que bastante robusta no mar. Bom, a demanda, né, para os próximos empreendimentos da companhia, né, a gente considera que a Bacia de Campos é um laboratório gigante, né, promoveu ao longo desses anos o desenvolvimento da indústria e da capacidade da indústria, junto com a Petrobras, para que nós vencêssemos os desafios da companhia em águas profundas e ultraprofundas principalmente, mas a demanda para os próximos projetos da companhia, né, nós temos aí, por exemplo, em árvores de Natal molhadas, nós temos para 2011, não sei se conseguimos alcançar, 65 novas árvores de Natal molhada, 4 manifolds submarinos, 757 quilômetros de dutos flexíveis, 445 umbilicais, 115 quilômetros de dutos rígidos, 2 sistemas flutuantes de produção e uma monoboia, ou seja, bastante desafiador a instalação desses equipamentos no ano de 2011. Né? Bom, recorde da Petrobras em completação e perfuração, né? Nós começamos em águas rasas em 77, fomos evoluindo aí, e caminhando para águas profundas e ultraprofundas. Hoje nós estamos lá no Campo de Lula, a 2.172 metros de lâmina d'água, né? Considerando mais a área em que nós perfuramos para encontrarmos o óleo, chegamos aí 3, 4, 5 quilômetros, né, na crosta terrestre. Então, manter uma instalação dessa, afastada da costa, íntegra, né, trabalhando numa lâmina d'água tão profunda, é muito difícil. A Petrobras ela ganhou, né, o Offshore Technology Conference em 92, e depois, em 2001, novamente, nós fomos agraciados com o novo prêmio da Mundial da Tecnologia de Petróleo. Né. O nosso centro de pesquisas abaixo, ele precisou ser incrementado, né? Então houve um projeto de praticamente duplicação do nosso centro de pesquisa. Atrás ali é a parte antiga e mais à frente a parte mais nova do centro de pesquisa que o ex-presidente Lula inaugurou, já está em quase pleno funcionamento, e esse centro de pesquisa vai sustentar os grandes projetos de desenvolvimento da companhia para os próximos anos. Temos desafios, né? Mas além do centro de pesquisas, né, existem outras empresas se instalando no Parque Tecnológico lá do Fundão, junto ao Centro de Pesquisa da Petrobras e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como a Schlumberger, a Baker, Halliburton, a GE, FMC, os Minas, Tenaz, ou seja, grandes empresas que estão trabalhando com a companhia e que decidiram instalar alguns centros de pesquisa junto à Petrobras para que eles possam ter mais agilidade com a companhia. Bom, vou correr um pouquinho mais que o tempo está curto. A evolução da perspectiva de petróleo, hoje nós estamos na faixa de 2 milhões de barris de óleo por dia e temos uma meta audaciosa de, em 2020, estarmos produzindo quase 4 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, é uma meta de duplicar a capacidade de produção de óleo da companhia em 10 anos, ou seja, que nós levamos 50 anos para produzir, nós temos um desafio nos próximos 10 anos de duplicar essa produção. É uma meta bastante audaciosa e a Petrobras não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de todas as empresas que estão no mercado, tanto nacional quanto internacional, para trabalhar conosco. Investimento, que eu acho que é importante nesse fórum aqui, da Petrobras, em 2010 a 2014,
né, e em 2000, hoje já em 2011, já foi atualizado para 2011, 2015, a companhia ela tem como meta investir, né, em novos projetos, construção de novas refinarias, novas plataformas, FPSOs, 224 bilhões de dólares. Eu nunca vi nem $1 milhão, que dirá 224 bilhões de dólares. É uma cifra bastante vultosa, e isso vai ser grande parte investida no mercado brasileiro, porque nós temos como determinação do governo federal o conteúdo local. Então, a meta da empresa é fazer a maior parte dos projetos no país, produção nacional, né, com tecnologia nacional, com mão de obra nacional. Bom, para sustentar esse desenvolvimento, nós temos grandes projetos, né, de construção de novas plataformas. Algumas já estão instaladas, outras estão em construção. Por exemplo, temos aqui em Roncador, previsto para 2012, a plataforma P55, que está lá em Rio Grande, no Dique Seco, em construção. É uma plataforma de capacidade de 180 mil barris de petróleo por dia, como exemplo. Ela tem praticamente 100 metros de largura, fora os decks, né, o número de decks, ou seja, para vocês terem uma ideia da dimensão de uma plataforma de produção, né, de petróleo, que depois irá para um afastamento da costa de 200 quilômetros. Esse é o grande desafio da companhia, manter as instalações existentes na Bacia de Campos e dar continuidade ao crescimento da companhia na Bacia de Santos, principalmente na região do pré-sal, que se estende desde a região ali do sul de São Paulo, né, perto do litoral do Paraná, passando pelo todo o estado de São Paulo, que é a Bacia de Santos, o estado do Rio de Janeiro, chegando até o estado do Espírito Santo, né. Então, as instalações existentes na região da Bacia de Campos, elas também atenderão à produção do pré-sal. Bom, se nós considerarmos aí o percentual de produção em cada uma das regiões, né, de exploração e produção, nós vemos que 88% da exploração, né, da produção nacional, ela se encontra nessa principal região, da Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo. Bom, aí é uma demanda de da infraestrutura que a companhia precisa, né? Então, temos sondas de perfuração, barcos de apoio, plataforma de produção SS, FPSO e outros, né? Então, nós temos aí para a meta de até 2020, por exemplo, termos 53 novas sondas, 568 barcos de apoio, 84 plataformas de perfuração, de produção SS e FPSO, ou seja, são metas audaciosas que o país tem que ter capacidade de gerir, de construir, né, projetar e construir toda essa infraestrutura. Temos aí, né, eu vou passar rápido isso aqui, né, compra de novos equipamentos, diversos equipamentos em diversas áreas, né. Então, é uma expectativa da companhia para o mercado supridor, para as empresas que suprem a Petrobras e trabalham conosco. Temos aí uma demanda de mão de obra, não só direta, como indireta também. Então, o mercado está demandando, e existe um programa do governo Promimp, que prevê, né, um pico de 212.638 entre 2010 e 2014, ou seja, mão de obra nacional deverá ser treinada, qualificada para atender não só a Petrobras, mas outras empresas que estão crescendo também dentro do contexto nacional. Mas aí nós temos aí a construção das refinarias, na Petrobras, a construção das refinarias, né, o polo petroquímico do Rio e as grandes plataformas FPSOs da parte de exploração e produção. Temos as empresas que trabalham conosco, ou seja, isso aí é um exemplo das empresas cadastradas que trabalham conosco, e aí eu coloco, né, que as empresas de galvanização, elas também têm que trabalhar conosco, elas devem trabalhar conosco, né. Eu chamo para que as empresas batam a nossa porta, venham nos convencer. Eu já estou convencido, colegas que estão aqui da companhia também estão, mas eu acho que tem outros que precisam ser convencidos que o aço galvanizado ele tem um nicho de mercado muito importante na área de óleo e gás, né? E para isso, eu acho que as empresas devem... Já está esgotada, né? Para isso, as empresas têm que... Não só as empresas, mas as instituições de pesquisa, as universidades, elas têm um fator preponderante
na qualificação, no desenvolvimento de tecnologia na área principalmente de galvanização. Falando rapidamente de corrosão, né, esse aqui é o estudo da NACE, que já foi comentado de manhã. O custo de corrosão na área de exploração e produção 1,4 bi e de refino 3,7 bilhão de dólares ao ano. Muito abaixo até da área de defesa, da área de automobilística e de água efluentes, mas é o custo de corrosão dos Estados Unidos, que foi divulgado nos anos 2000, que foi o país que conseguiu desenvolver esse estudo para saber quanto o país gasta em corrosão, não só ter aquele dado empírico de 3 a 4% do PIB. Bom, hoje está na faixa de 300 bilhões de dólares, na área de óleo e gás, a faixa de 2 bilhões. Se compararmos o custo da offshore com o onshore, o custo do offshore é 10 vezes o onshore, ou seja, é muito mais caro, né, a gente manter uma plataforma e um FPSO do que mantermos as nossas unidades terrestres. 60% do custo de manutenção offshore está relacionado à corrosão. Considerando, né, uma unidade com grande volume de aço, CRA, né, que é a Corrosion Resistant Alloy, considerando um CAPEX maior que o CAPEX, ou seja, o investimento em projeto maior do que aquele que a gente prevê durante a unidade em operação, o custo de inspeção e pintura, por exemplo, ele equivale a 0,0015 por barril de petróleo. Se não investirmos no projeto em estruturas com maior resistência à corrosão, em sistemas mais resistentes, né, e deixarmos lá para o OPEX, né, esse custo sobe significativamente para 0,05 por barril de petróleo. Né? Então, significa gastar 33 vezes mais do que nós gastaríamos quando se gastássemos no CAPEX. Bom, alguns problemas de corrosão na Petrobras, estou terminando. Temos várias estruturas primárias, secundárias, terciárias, escadas, guarda-corpo, exportação de cabos elétricos, tubulações de suporte, flanges históricos de porcas, válvulas, instrumentos de controle, passarelas e rotas de trânsito de pessoas e corrosão sob isolamento. Então, toda essa parte offshore exposta à corrosão atmosférica, que é em aço pintado, sofre corrosão e temos problemas e temos um custo alto para mantê-los, né? Então, as oportunidades para galvanização, indo um pouquinho além, para metalização, para pintura, também à base de zinco, como já foi divulgado aqui hoje, eu acho que ela se aplica a grande parte, ou no todo, ao que foi exposto aqui, que nós temos problemas hoje. E a visão de futuro e desafios na indústria, né? Eu acho que a indústria tem que trabalhar em conjunto com as empresas, através de acordos de cooperação, são formas da empresa trabalhar, por exemplo, com a Petrobras, projetos de pesquisa e desenvolvimento, participação de redes temáticas, são infraestruturas que foram construídas nas universidades, por ordem, inclusive, do governo federal, que a Petrobras ela fez um investimento para uma isenção fiscal e hoje várias universidades foram contempladas, já tem uma infraestrutura montada para trabalhar, não só com a Petrobras, mas para todo o parque, todas as empresas no país, né? Essa infraestrutura ela não é da Petrobras, ela é da universidade para trabalhar com todas as empresas. Na parte prática, eu acho que as empresas, elas, além de desenvolverem internamente, elas precisam realizar testes de laboratório de campo próprios nas empresas, ou seja, não percam tempo, venham testar na empresa e também levem para a terceira parte, ou seja, empresas certificadoras, né? Deve haver uma validação conjunta para não perdermos tempo e procurem ter sempre uma chancela internacional, porque se já testaram numa DNV, numa outra entidade certificadora, não é necessário, pelo menos eu considero que não é necessário a gente refazer tudo isso internamente na Petrobras. Aí estaremos ganhando tempo, não só a Petrobras, como toda a indústria que poderá trabalhar conosco. Bom, então, na minha mensagem final é não percam tempo, pois há muito que se fazer no país. Né? Melhoria de materiais, melhoria de processos, ajuste de custo, a parte de fornecimento, logística de fornecimento, qualificação de mão de obra. Isso eu acho que considero bastante importante. Agradecimentos à Petróleo Brasileiro, empresa da qual faço parte já há 27 anos do corpo técnico. Agradecer à organização da Galva Brasil pelo convite e ao ICZ também pelo convite à participação desse grande evento. Ao público presente, meu muito obrigado, felicidades. Com certeza eu ganhei um tostão, mais do que um tostão hoje, segundo o nosso amigo Fragato. Obrigado. Obrigada, Schultz.
Bom, a área de óleo e gás, de fato, é uma área hoje importante demais, né? E a gente tem uma demanda muito grande. E hoje, em alguns momentos, já foi sinalizado de que talvez a offshore não tivesse a mesma, como posso chamar, talvez na demanda que a onshore poderia ter, né, em relação ao galvanizado. Isso já foi sinalizado aqui em alguns momentos, né? E até pelos exemplos, né, que o Dr. Gooden trouxe, a gente vê uma área, a parte de petroquímica, né, sendo mais contemplada, talvez, com essa área, e em função até do que foi trazido também pela Zepiro Fragata, pela parte da contaminação, né, que a gente vê, e talvez aí o cloreto, de fato, é sempre um vilão, né, na corrosão, de uma forma geral. A gente trabalha com corrosão, a gente sabe que a gente está sempre lutando, né, e a atmosfera marinha, de fato, é bem agressiva. E isso aí tudo mostra assim, que, de fato, é uma possibilidade, né? É uma luz aí no fundo do túnel para a gente que está sempre lutando aí contra a corrosão. Eu queria abrir a palestra, abrir a palavra para vocês. Nós temos aqui uns 10 minutos, talvez, né? Então, por favor, você fala, por favor, seu nome e a sua empresa, tá? Alô, alô. Bom, boa noite. Meu nome é Thiago Limoeiro, mais uma vez, da Petrobras. A pergunta para o Dr. Frank Goodman. Dr. Frank Goodman, a gente na Petrobras, na refinaria Landulfo Alves, em uma das nossas obras, onde nós utilizamos o aço galvanizado, nós passamos por um problema de ocorrência de trincas na galvanização a quente, né, das estruturas, né? E aí a gente ficou um pouco preocupado, porque a gente não conhecia o assunto, e a gente foi atrás da bibliografia existente sobre isso para tentar entender o que é que tinha acontecido, né? Então, nós checamos que havia muita coisa na literatura europeia, onde eles já haviam se deparando com esse problema de trincas nas regiões termicamente afetadas pelo calor de juntas soldadas, né? E aí a gente percebeu que, pelo menos no Brasil, a gente não tinha uma regulamentação quanto, por exemplo, teores de estanho, de bismuto na cuba de galvanização, especificações de dureza do aço, né, para galvanização. E a pergunta é, vocês, nos Estados Unidos, têm encontrado problemas também de trincas em estruturas durante a galvanização a quente? Como é que está essa questão lá, essa regulamentação nos Estados Unidos? Tá? Nosso problema, a princípio, só completando, foi provocado porque as estruturas eram muito grandes e havia uma dupla imersão. E aí houve uma tensão muito alta e ocorreu algumas trincas nessas regiões. Então, se vocês estão passando por algum tipo de problema semelhante nos Estados Unidos. Well, this problem of cracks can have different reasons, and I'm very glad you mentioned about the double immersion because that can cause some differentials in the stresses on the work, and also double immersion means usually that the work is very big and that it is going immersed more slowly into the bath than we usually have. To avoid the differential of stresses, we like to go immersed quickly into the bath, and we really like to go in quickly, and this is just the dipping practice. In North America and Brazil, I think we are mainly using the normal alloys for the bath. There should be a very low risk of cracks with the normal bath alloys. The other cause is during the fabrication and the putting of residual stresses into the steel as a result of fabrication. And I tried to speak a little bit about that in my opening lecture about that. Some of the causes of that can be flame cutting, if you are cutting the steel with a flame. If you are going too quickly, it allows the steel to cool too quickly, and it can make a very hard surface layer from which cracks can start. So there are recommendations for the speed of flame cutting to allow the steel to be not so hardened as a result of the flame cutting, and also with residual stresses from bending. So just speaking very generally, these causes are the main ones that we see.
There are some standards on these. Murray Cook is much more knowledgeable about the European standards, and we could invite him to comment if he wishes. Quem mais gostaria de fazer alguma? Aproveitar a oportunidade. Minha pergunta é para o Dr. Frank Goodwin também. O senhor teve a oportunidade de ser o chairman da última Galvatech, uma conferência focada no uso de aços galvanizados continuamente para diversas aplicações, entre elas o segmento de construção civil e indústria automobilística. Nessa conferência foi falado muito a respeito dos revestimentos zinco, alumínio, magnésio, como uma alternativa de melhor resistência à corrosão do que a galvanização tradicional. Então, a minha pergunta é, no segmento de galvanização por imersão a quente, o senhor vê alguma possibilidade de uso de sistemas ternários como zinco, alumínio, magnésio também, como forma de melhorar o desempenho da galvanização? Okay, thank you, Eduardo. Yes, it can be said about the zinc, aluminum, magnesium sheet coating alloys for continuous galvanizing that they are very new. They were just mainly introduced in the last few years, especially in Europe, where it has been the last 2 or 3 years. In Japan, they have been longer time, but they are now entering the market for both the construction, and it's the dream to have them in the automotive industry. At this point, it is still being evaluated for automotive use. The general galvanizing industry, of course, we use a flux to prepare the steel for dipping in the galvanizing bath. And there have been advances in the chemistry of flux in the last few years that allow for zinc aluminum baths to be used for the general galvanizing. And one of the Galvatech papers was on the galvanizing of profiles with the zinc 12% aluminum alloy with a flux that is compatible with the zinc aluminum composition. And this is showing great promise for the profiles and pipe, for example, with the zinc aluminum. To my knowledge, nobody yet has made a flux which is compatible with a zinc aluminum magnesium alloy. That is still in the future, and it could be interesting, especially for the more severe environments with a thin coating, that we could have this. So already we see it for zinc aluminum for profiles, and this is a constant cross-section. We don't have the variability of steel thickness like you can have in the normal dipping, but for profiles that are constant section thickness for zinc aluminum, it is certainly in the production these days. Eu queria aproveitar para fazer aqui um questionamento aqui para o Fragata. Zepir também pode ser que uns dois aqui poderiam me responder, porque dentro aqui da demanda, né, que o Schultz traz para a gente aí em relação à necessidade do que vem pela frente da indústria offshore, a minha pergunta seria se o sistema duplex, né, colocando como vocês apresentaram toda a necessidade de tratamento de superfície e os vários sistemas de revestimento que precisam, né, ser bem vistos, se isso não seria ainda melhor, mesmo na área offshore, né, a 100 km de distância da costa, não seria isso ainda uma melhor opção do que a gente usar a forma tradicional aí do aço carbono revestido? Olha, Simone, eu acho que é uma pergunta assim, um pouco delicada, porque na Petrobras tem pessoas especialistas nessa área, né? Eu acho que cabe à Petrobras, e eu acho que ela tem um campo de provas muito importante. Eu acho que ninguém dispõe de tanto lugar para expor material do que a Petrobras. Então, eu acho que a Petrobras poderia fazer um estudo, né,
colocar lá os painéis em cada estações, em cada plataforma. Aliás, no passado, na plataforma de enxofre, a gente já fazia isso, só que na semana que íamos instalar os corpos de prova, explodiu a plataforma, né? E depois ninguém mais quis nessa plataforma. Mas eu acho que se poderia fazer, sim, alguns testes importantes, e a Petrobras tem essas condições, de tentar usar um sistema duplex, porque realmente é muito bom. Todos os estudos que nós já realizamos, onde o revestimento foi bem aplicado, o resultado é espetacular, não é? Isso não tenha dúvida, agora tem que ser bem aplicado. Então, eu acho que a Petrobras, por exemplo, fala assim, pô, não vivo nas plataformas, mas eu convivo muito com a Petrobras, né? A gente convive com nossos amigos, e a gente vê que a Petrobras não tem assim, uma cultura muito grande, não sei se estou falando errado, Schultz, do gasto galvanizado, né? Entende? Não tem. Então, eu acho que é uma alternativa, até fiquei feliz, os galvanizadores podem ficar felizes, porque o grande chute já vai sair daqui com uma missão, né? Ele já me falou que vai dar um incremento nisso, né? Mas eu acho que é uma alternativa viável, sim, não só para plataformas, como também para refinarias, né? Eu acho que é um revestimento que a Petrobras deve investigar, sim, se é melhor ou não do que ela utiliza ultimamente. Eu sou a favor disso, sim, né? Mas a empresa é grande, tem pessoas competentes, mas acho que vale a pena, né? Eu vou dar um exemplo de uma estação de tratamento de águas que eu visitei na Sabesp. Eles usam cloreto férrico para flocular. O cloreto férrico eu acho que é um dos meios mais agressivos, porque você tem o ferro 3 mais o cloreto, é um negócio terrível. Eu fiquei impressionada com os guarda-corpos de 23 anos que eram de aço galvanizado pintado. O aço galvanizado, quando bem pintado, eu considero o suprassumo da proteção do aço carbono. Então, nós temos não só aço galvanizado, temos o aço por aspersão térmica também, mas tem que ser pintado, porque o grande problema do cloreto é muito pior do que no aço. Uma medida que você deixa formar o cloreto de zinco e deixa o zinco exposto num lugar que tem cloreto de zinco, quando seca a atmosfera, não é o caso do offshore, com 10% de umidade relativa, você já tem a superfície molhada, porque o cloreto de zinco consegue absorver água da atmosfera com 10% de umidade relativa. Mas isso em cima do zinco. Se você pinta bem, não deixa cloreto, então os níveis de cloreto permissíveis para a pintura são mais baixos em cima do aço zincado do que o aço galvanizado. São mais baixos porque realmente ele é muito mais venenoso. É mais baixo no aço galvanizado do que no aço carbono, desculpa. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim, se você pintar, não dá para pintar lá sem contaminação, então você tem que fazer pré-pintado. Você tem que levar pré-pintado. Eu acredito no aço galvanizado, porque eu já vi nesse sistema de tratamento de águas da Sabesp, assim, ela estava inteira coberta com aquela cor de cloreto férrico. 23 anos, perfeito. Eu tenho umas fotos, eu achei o máximo. Quer dizer, acho que o aço galvanizado resiste mesmo, pintado, bem pintado, resiste bastante. Basta dizer que a gente não vê mais carro. Começa pelo carro. Eu tive carro, eu teve um Chevette, que o meu carro furou, eu já tirei da fábrica, eu fiz um sacrifício enorme para comprar meu primeiro carro zero. O carro estava todo acabado, o nosso carro acabava, a gente passava o Zibert embaixo. Hoje você tem, com 5, 6 microns de zinco pintado, está certo que a tinta melhorou, tudo melhorou, mas nós temos tintas boas também na aplicação industrial. Eu acho que o duplex é suprassumo da proteção do aço carbono, eu considero. Bom, eu sou do Centro de Pesquisa da Petrobras, meu nome é Marcelo, eu trabalho na área de equipamentos, integridade estrutural de equipamentos. A gente trabalhou um pouco no passado com spray de alumínio, e como o colega europeu comentou, a gente usa extensivamente na Petrobras em áreas de grande problemas de manutenção, né? Por exemplo, flare, queimador de plataforma, lança de guindaste, tubulações com isolamento térmico, onde a temperatura é alta, tem problemas do famoso corrosion under insulation, em termo inglês. E a pergunta é a seguinte, em cima do revestimento duplex. A indústria do petróleo é uma indústria tipicamente de grande impacto, né? Uma indústria bruta. A minha pergunta é, a gente vai ter garantia de que
a falta de presença de pintura para algum dano mecânico degrade muito rapidamente o zinco? Ou seria melhor nós não pensarmos na galvanização para essas áreas offshore de extrema severidade do meio corrosivo? A pergunta é para todos que se acharem... assim, se você fala de aço pintado e aço galvanizado pintado vai ser melhor. Isso eu te garanto. Se você me falar de aço pintado, aço galvanizado pintado, eu acho que aço galvanizado pintado vai ser melhor. O que eu estou colocando, Zepida, aqui na indústria do petróleo, por ser uma indústria muito bruta, a gente vai ter uma área muito grande com dano na pintura por impacto mecânico. Né? A gente tem ferramentas circulando pela plataforma bastante, né? Isso é a coisa mais comum, né? Tem impacto mecânico em revestimentos, seja ele pintura, metálico, flex, etc. Marcelo, eu acho assim, até eu já lembro do seu trabalho que você apresentou lá no Intercol, Latincor, um dos dois, né? Sobre metalização, né? A gente já apresentou alguma coisa, agora já exauriu o tema para a gente. Eu acho o seguinte, a gente tem que aprender a cultura da manutenção. Esse é o grande problema. Quando um revestimento trinca por um dano mecânico, eu acho que a boa técnica ou a boa metodologia mandaria que alguém fosse lá e recuperasse aquela área danificada para que o processo de corrosão não avançasse. Eu falo sempre no setor elétrico o seguinte, o meu desejo, antes de me aposentar, porque eu estou para me aposentar, é implantar no setor elétrico aquilo que se chama Programa Corrosão Zero. O que é corrosão zero? Apareceu corrosão no transformador, amigo, não deixa a corrosão evoluir para justificar, deixa lá, quando a corrosão estiver maior, a gente faz um serviço só. Não, acho que a corrosão tem que ser atacada no início. Então, houve um dano no revestimento, que a empresa tivesse alguns profissionais que tivessem a capacidade de chegar lá e fazer um serviço de manutenção. Essa é a minha opinião. Agora, sei que é difícil encontrar isso, Marcelo, entende? Agora, por exemplo, a pintura no galvanizado rompeu, certamente você tem uma proteção muito boa do galvanizado, te dá tempo de você fazer a manutenção. Essa é a grande vantagem do sistema duplex, né? É você ter tempo hábil de fazer a manutenção, como também é o sistema de pintura com tinta rica em zinco, né? E agora eu falo o seguinte, pintura e galvanização não competem. É um erro muito grande as pessoas ficar comparando galvanização com pintura. Porra, não compete, amigo. Você pode galvanizar, você galvaniza, tem que pintar o galvanizado, você pinta. Agora não vai escolher se eu vou picar tinta rica em zinco, com acabamento de poliuretano, se eu vou galvanizar. Essas coisas não são competitivas. Mas são técnicas diferentes. Eu sou de seguinte opinião, posso galvanizar, vou galvanizar. Agora, vou levar para uma plataforma, tenho que pintar, vou pintar antes, não vou pintar lá. Se deixar muito tempo exposto lá, vou ter problema depois. Então, essa é uma filosofia que a gente tem que partir antes, tudo bem planejadinho, né? Agora, por exemplo, o setor elétrico, a gente tem torres pintadas. Pô, cai uma ferramenta, o cara vai trocar um isolador, cai uma ferramenta acima do revestimento, trincou. Qual é a boa técnica? Vai lá e recupera o revestimento, pô. Agora, isso não se passa. Às vezes o cara tem uma estrutura de galvanizada pintada, vai lá fazer um processo de solda, ele deixa aquilo para lá, nem recupera aquilo que ele fez. Agora, a minha opinião é que aço galvanizado, o sistema duplex é muito bom, pô. Agora, nunca vou comparar pintura com galvanizado. Não comparo mesmo. Porque são coisas diferentes para lugares diferentes, né? Em função do adiantado da hora, eu acho que nós já passamos, né, em muito aqui do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a Zepir, o Frank Goodwin e o Schultz Fragata pela presença aqui, né, no painel. Agradecer o Galva Brasil, agradecer a ICZ e agradecer a todos pela presença, né, e damos encerrado aqui o nosso painel de óleo e gás. Gostaria